Boa noite. É com muita alegria que eu estou hoje aqui para fazer essa reflexão, esse estudo. E antes de tudo, eu quero agradecer muito a CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Agradecer também aos amigos Sidney, Kátia e Sheila por me darem essa oportunidade, por confiarem em mim para fazer essa reflexão, esse estudo e compartilhar com todos e aprender com todos também. Como sempre, se tratando de uma vivência do estudo do Espiritismo, nada mais apropriado do que fazermos uma prece para sentirmos ainda mais unidos, ainda mais envoltos para que tudo transcorra da melhor forma possível. Assim posto, vamos solicitando a presença de Jesus entre nós, a presença dos nossos irmãos e benfeitores, unindo nossos sentimentos, unindo os nossos pensamentos, para que assim possamos assimilar todos nós, todo o conteúdo que a espiritualidade assim emanar sobre cada um de nós. Esteja sempre conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Respeito e igualdade. Eu fiz uma breve pesquisa sobre a palavra respeito, buscando o sentido original dessa palavra, e encontrei duas versões: respectare e respectus, ambas com a mesma raiz, latim. O que significa respectare ou respectus? Significa um novo olhar, um olhar com mais atenção, consideração. Esse novo olhar, se nós fizermos uma analogia, é como se alguém estivesse andando, caminhando, e de repente parasse para observar alguma coisa que lhe chamou a atenção. Essa volta, esse retorno para observar é o respectare, é o respectus, é essa reverência. Então, quando eu estou diante de alguém e manifesto o meu respeito, eu estou mostrando a esse alguém um valor diferente, algo que ele ou ela manifesta e que aí demonstra o meu respeito. Contudo, muitas vezes nós exercemos essa ação sem muito conteúdo, apenas como uma forma de socialização, um verniz social. E fica sempre essa dúvida para cada um de nós: será que eu estou verdadeiramente respeitando aquela pessoa? Ou até mesmo o sentido oposto, será que ela está me respeitando de verdade? Porque nós temos essa condição muitas vezes de sermos de alguma forma sociáveis, mas nem sempre muitos convictos daquilo que estamos fazendo. Muitas vezes também nós nos deparamos com situações
como, por exemplo, nas regras da sociedade, né? Mesmo porque a sociedade precisa de regras, isso é fato. Mas muitas vezes a gente fica se perguntando, será que eu estou realmente cumprindo as normas porque eu já tenho ciência da importância dessas normas e as respeito? Ou porque, na verdade, eu tenho receio de ser punido caso haja em contrário? Então, essas são atitudes, muitas vezes, que fazem com que nós tenhamos essa preocupação de saber se nós estamos agindo com naturalidade ou se estamos verdadeiramente fazendo isso apenas para nos sentirmos aceitos. Nós somos seres, naturalmente, opostos, muitas vezes contraditórios, mas somos seres em construção, é isso que nós somos, seres em construção, errando, acertando. E nós vamos sempre nos deparar com seres que também estão na mesma condição, errando, acertando. E vamos muitas vezes ter a dificuldade de nos relacionarmos, mas nós precisamos nos relacionar. Faz parte da condição evolutiva nós nos relacionarmos com os nossos opostos. E isso e reside justamente nesse fator a oportunidade de crescermos. A diversidade é rica e faz com que nós aprendamos cada vez mais, respeitando o outro. E para respeitar o outro de verdade, há uma regra simples: não fazer ao outro aquilo que não deseja que seja feito a si mesmo. Simples, porém para muitos ainda necessário exercer uma condição muito forte, né, de abandono do próprio ego para cumprir essa sentença. Como eu disse, nós somos seres ainda em construção. Então, o que pode parecer muito simples e muito fácil para uns, para outros é uma verdadeira guerra interior. Mas nós temos saída, nós temos solução. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. E Jesus não ia dizer isso gratuitamente, porque nós verdadeiramente somos luz. Nós apenas temos que aprender a trabalhar essa luz e compartilhando com os nossos semelhantes, nós temos uma oportunidade valiosa para poder desenvolver e aprimorar essa luz. Ainda falando sobre respeito, muitas vezes nós nos deparamos com situações que fazem com que nós tenhamos que parar para pensar verdadeiramente. Ocasionalmente, eu almoço no refeitório popular, e por ser um refeitório popular, tem uma quantidade de pessoas muito grande, fazendo com que as filas sejam muito extensas. Um certo dia eu estava lá aguardando na fila e na minha frente tinha uma senhora e ao lado dela um jovenzinho de uns 12 anos, aguardando também para chegar e pegar a refeição. Ela se mostrava extremamente impaciente diante da demora.
E ficava reclamando o tempo todo, e curiosamente o filho dela pedia para que ela tivesse um pouco de calma, que logo chegariam e pegariam a refeição. Aquilo me chamou muito a atenção, porque normalmente a gente pensa sempre assim, né? Em se tratando de maturidade, nós sempre vamos associar com uma pessoa adulta e às vezes mais madura mesmo. Poucas vezes a gente associa isso a um jovem ou até mesmo uma criança. Mas naquele momento eu estava me deparando com esse exemplo. Aquela senhora tanto fez que ela começou a ir à frente, à frente, à frente, para poder chegar mais rápido e pegar a refeição dela. O seu filho ficou na, bem à minha frente. E o que foi uma surpresa para mim. E ele foi acompanhando a fila, passo a passo, até chegar ao local onde estavam entregando as bandejas. Ele pegou a bandeja dele e foi se dirigindo até o local onde a mãe já estava sentada. Fiquei acompanhando tudo aquilo, todo aquele trajeto, não por curiosidade banal, mas porque eu estava aprendendo de fato com aquela criança. Eu estava vendo ali um exemplo de respeito, de paciência, de educação. Tudo isso num jovenzinho de 12 anos aproximadamente. Ele viu onde a mãe estava sentada, foi até lá, sentou-se ao lado dela de maneira educada, respeitosa, mostrando também ali um exercício de igualdade. E por falar, não é mesmo, em igualdade, que é o segundo tópico da nossa reflexão, eu tenho aqui o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, justamente no capítulo que ele fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras que são por si sós o programa de uma ordem social, que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Tratar alguém de irmão é tratar de igual para igual, é querer para ele o mesmo que para si. Em um povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da sua maneira de proceder, e se estabelecerá pela força das coisas. Os homens, vivendo como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de recíproca benevolência, praticarão entre si a justiça, não causarão danos e, portanto, nada recearão uns dos outros. Esse é o sentimento de igualdade aqui exposta nesse capítulo, onde que ele demonstra, Allan Kardec, esses 3 pilares: fraternidade, igualdade e liberdade. Nós estamos vivendo nesse momento uma situação inusitada, não é mesmo? Todos nós estamos passando por essa experiência do isolamento social, o que, aliás, é extremamente importante. Nós devemos nos esforçar para cumprir com essas determinações.
Mas o fato é que para muitos de nós, esse isolamento social tem sido uma experiência através da convivência que a maioria de nós não tinham, em decorrência das atividades do dia a dia, da correria. Todos nós deixamos de ter essa convivência. Todos nós que já tivemos oportunidade de nos reunir quase que diariamente para jantarmos juntos, tínhamos perdido essa condição de vida, de reunir a família para jantar. Simples hábitos que muitas vezes proporcionavam naquele momento desse encontro, às vezes alguns pequenos debates, mas que eram muito providenciais e enriquecedores para todos nós. E nós estamos perdendo isso de alguma forma. Outras situações que hoje, diante da circunstância que nós estamos vivendo, em função da pandemia, faz com que nós tenhamos que refletir um pouco também em relação à sociedade. Se nós somos verdadeiramente uma sociedade que tem valores muito próximos ou não. Aqui diz o texto que os homens vivendo como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento recíproco, praticarão entre si a justiça. Aí ficamos perguntando, mas como podemos praticar a justiça de verdade, se somos ainda tão desiguais? A percepção de desigualdade ficou, acredito eu, ainda mais clara para todos nós. Há diferenças mesmo, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças políticas, e ficaram todas elas muito exacerbadas nesse momento, mostrando que, de fato, há irmãos que estão passando dificuldades que já passavam antes, mas não eram tão transparentes, talvez, não eram visíveis, mas agora são. E isso faz com que nós pensemos: somos de fato seres iguais? Temos essa condição? Nós somos de fato seres na essência iguais. Somos seres criados pela essência de Deus para trabalhar, para estudar, para crescer, para se aprimorar. Essa é a igualdade que eu vejo. Fomos criados simples e ignorantes de acordo com a doutrina que nos ensina, mas com potenciais para podermos realizar muito ao longo das nossas existências. Se hoje estamos numa situação que requer esse isolamento, nem por isso devemos nos isolar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e lembrar que existem pessoas que estão extremamente necessitadas, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Isso nos faz iguais.